Welcome to Web Summit Rio. É em português, é em português. Foi só para começar. Para mim é uma honra. Meu nome é Fred Alecrim, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sou cofundador da Credere, que é uma startup que ajuda as concessionárias de veículos a encontrarem o crédito do seu cliente com apenas um clique. E também cofundador do Varejo Cast, que hoje é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. E hoje eu tenho uma honra de estar aqui com essas três lideranças inspiradoras aqui do nosso Brasil. E a gente vai trocar um pouquinho de ideias sobre navigate your business in times of turmoil, uncertainty. E eu vou passar a bola para os nossos convidados, que vão apresentar um pouquinho da história de cada um e a gente vai nesse papo massa aqui, tá bom? Então vamos começar pela Mari, que acabou de chegar dos Estados Unidos, né, Mari? Olá, boa tarde, né? Daqui a pouquinho já. Gente, muito feliz de estar aqui. Sou a Mari, CEO e cofundadora da Gup, que é uma HR Tech que oferece tecnologia para RH. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Thiago Dalvi, sou fundador do Olist, CEO também da empresa. O Olist é um ecossistema completo para ajudar pequenas e médias empresas a venderem mais na internet. Basicamente é isso que a gente faz. Boa tarde a todos, meu nome é Daniel Escandian, sou CEO e cofundador do site Madeira Madeira. Hoje nós somos a maior plataforma de produtos e serviços para casa do Brasil. Pô, bacana. Então, para a gente começar esse papo, a gente ouve muito, não sei se vocês são fãs como eu sou do Game of Thrones, e lá tem sempre aquele negócio de winter is coming, certo? O inverno está sempre chegando. Tempos de incerteza, né, tem essa comparação com o inverno. Para vocês, o inverno no Brasil, ele sempre vai chegar ou ele nunca vai embora? Bom, posso começar, Fred? Acho que a gente, empreendendo no Brasil quase 20 anos, sempre foi duro. Mas eu também nunca vi isso como um fator negativo, né, do empreendedorismo aqui. Eu acho que, pelo contrário, o fato de ser difícil, de ter tanta ineficiência, te traz muita oportunidade. O Olist só se tornou o que ele se tornou por conta das ineficiências do mercado e do tamanho que essa oportunidade representa para a gente. Então, eu acho que a gente sempre viveu num período turbulento, em períodos difíceis. O mercado ele é feito por ciclos políticos, ciclos econômicos. É importante entender isso. E mais importante do que isso é ter fundamentos muito fortes no seu negócio. O que é fundamento forte? Um mercado relevante, é ter economics que parem de pé, cuja aquisição de cliente, você tem uma receita relevante, uma margem relevante. Com isso, independente do período, da turbulência, você consegue passar. Você ajusta e passa. Bacana. Complementando um pouquinho aqui, a Gup nasceu em 2015. Era uma época de alto taxa de desemprego, né? E quando a gente começou a fazer a Gup, que naquele momento era só recrutamento, todo mundo perguntava assim, nossa, mas agora que ninguém está contratando? Então, é só para fazer o ponto que a gente sempre teve momentos ruins, né? Teve esse momento de alto desemprego, que para a gente foi ruim, mas a gente fez o negócio virar. Imagine na pandemia, né? Pandemia, todas as empresas pararam de contratar. Sim. E a gente, poxa, ali viveu um hard time, assim, super complexo. E mesmo assim, a gente conseguiu achar umas vias para conseguir vencer. Então, eu acho que esse momento difícil ele é quase um normal nosso de empreendedores brasileiros. Bacana. Bom, eu, assim, complementando, acho que complementando o Thiago e a Mari, concordo plenamente. Acho que o Brasil, especificamente, tem muita oportunidade, particularmente. Vamos ver se é melhor. Ficou melhor? Beleza. Obrigado. Então, assim, a oportunidade, de fato, né, de você ter um mercado também muito difícil, de ups and downs, é a grande oportunidade de você aprender. Eu, particularmente, gosto desses momentos difíceis, porque é onde você aprende muito. Né? Existe uma frase que eu gosto, do Day Rayleigh, que é o grande investidor americano, que fala que progresso só existe na dor e na reflexão. Né? Então, o Brasil, você pode ter certeza que a gente vai ter sempre esse momento, né, de reflexão, de dor, porque é um mercado muito turbulento, um mercado muito difícil. Mas, voltando um pouquinho
o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode, às vezes, aproveitar um momento bom, a sorte, né? E como que a gente pode, em momentos mais difíceis, né, fazer o básico muito bem feito, voltar para a fundação. Então, a gente já passou, a gente é uma empresa que tem 14 anos de idade, já passou por vários momentos como esse. Mas falando um pouco do ecossistema, por exemplo, de startups, os mercados, né, de capital para fundar essas empresas, hoje é muito melhor, muito mais fácil do que era 14 anos atrás. Então, apesar de o momento ser muito ruim, ainda é muito melhor do que 2010. Entendi. E aí eu queria, Thiago, começando por você agora essa rodada, quando a gente vê momentos como esse, a gente vê muito essa questão do back to basics, né? E, primeiro, por que acontece de a gente só lembrar do básico em momentos difíceis? Tem um amigo meu que ele disse que quando a gente está descendo a ladeira, a gente tem que continuar pedalando, porque a subida vai chegar em algum momento. E o que é que seria, né? Então, primeiro, por que a gente só lembra nesse momento? E segundo, o que é o back to basics hoje? E que exemplo você pode trazer para o pessoal que vocês se concentraram de básico na Ulist? Muito bom, Fred. Na prática, né, o básico é o coração do negócio. Se você não tem o básico bem feito, é impossível de você empilhar qualquer outra coisa no negócio, porque é castelo de areia, né? Uma hora ele vai cair. Então, se você não tem fundamentos, como o Dani comentou, muito fortes, é muito difícil de você empilhar outras coisas, outros produtos, né? Ou até crescimento nesse negócio. Em momentos de incerteza, o que é a incerteza no final do dia, pessoal? É falta de previsibilidade. É você encurtar o período de visibilidade que você tinha, né? Então, você não tem mais tanta visibilidade. Dado que essa é a realidade agora, como que você tem que tomar a decisão, como que você tem que alocar o seu capital, quão diligente, disciplinado você tem que ser em cada uma dessas decisões que você toma. Então, você passa a revisitar uma série de conceitos. Quando você tem mais capital disponível na indústria, eventualmente você pode até abraçar mais coisas, tomar mais risco. Por que é back to basics nesse momento, e fala-se tanto disso, Fred? Porque você não tem mais tanta visibilidade de quando você vai ter disponibilidade de capital para o seu negócio. Perfeito. Então é muito mais importante você abraçar aquilo que é certo do que é incerto. O que é certo em qualquer negócio? Cara, é o arroz com feijão. É aquilo que paga a conta no final do mês. E você tem que fazer isso muito bem feito. Estava conversando com o Dani aqui antes, do quão importante é de você melhorar cada processo do seu negócio. Porque conforme você cresce, e para a empresa que cresce rapidamente, você gera muita ineficiência. E ineficiência vira prejuízo. Então, voltar para o básico também é olhar para dentro, menos para fora. Olha para dentro. Legal. Existe muito ruído, muitas vezes, na indústria. Então, foca naquilo que é muito importante para o core do negócio, né? Mari, queria te ouvir também sobre esse ponto. Legal. Acho que é super interessante isso. Quando a gente começa o negócio, a gente não tem investimento, a gente não tem dinheiro. Então, cada realzinho, a gente pensa muito bem antes de alocar. A gente prioriza super bem, foca muito bem. Mas aí a gente vai crescendo e quando a gente olha para trás, a gente tinha um certo incentivo no mercado, né? Quando a gente via um mercado mais líquido, com investimentos mais abundantes, onde a gente tinha uma pressa muito maior para fazer crescer, você acabava realmente despriorizando ali o foco para tentar, né, alocar dinheiro mais em outras coisas que agora você repensa. Eu queria só adicionar uma parte do Back to Basics, que é olhar para dentro, produtividade, eficiência, mas também cultura, gente. Boa. Quando a gente começa a empresa, a gente foca tanto em gente, né? E fazer nossa cultura, e selecionar aquela pessoa, já que não tem muitos recursos, selecionar tão bem aquela pessoa. E a gente viu uns tempos atrás a gente contratando a rodo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma dicotomia no mercado que a gente começou a contratar a rodo. A gente não consegue onboardar tanta gente rápido, com qualidade, como a gente estava fazendo. Contratamos errado muitas vezes. Então, acho que o Back to Basics agora é sair um pouco do contratar para crescer, crescer para contratar e mudar um pouco essa lógica de gente, cultura também. Muito bacana. Dani? Olha, para não falar mais do mesmo, eu acho que talvez aqui é um exercício de disciplina, né? Porque a gente precisa ter disciplina quando o mercado está ruim e quando o mercado está bom, né? E muitas vezes a gente acaba deixando de criar alguns mecanismos e alguns processos que, de fato, né, acaba distraindo a gente em momentos muito bons, né? Então, o que a gente tem feito na Madeira é olhar para trás,
aproveitar esse momento, né, de desaceleração e como que a gente pode criar uma fundação ainda mais forte para o futuro, para que chegando lá na frente a gente não vai continuar a ter os mesmos erros que a gente cometeu no passado. Muito bacana. E aí eu quero aproveitar um ponto teu, Mari, que cultura não é algo simples, né, de você construir e principalmente manter. E aí, meu ponto é, qual a importância da liderança nessa construção da cultura em momentos de incerteza? Eu acho que assim, a cultura, a gente fala muito que é o exemplo, né? É a gente fazer sempre o que a gente prega. E aí o que acontece é que em momentos difíceis, como a gente está sendo muito pressionados por, né? Puxa, é muito difícil liderar a empresa nesses momentos, é fácil a gente esquecer a cultura. Então, vou dar um exemplo. Imagina a gente estar falando sempre que um pilar da nossa cultura é transparência. Aí vem esses tempos difíceis, a gente não é transparente com o time, ninguém entende nada do que a gente está fazendo, acabou. Não adianta falar sobre aquele valor se a gente não der o exemplo. Então, eu acho que a cultura ela tem um papel fundamental nesses momentos difíceis, da gente como líder, mais do que nunca, reforçar. Vou dar um exemplo. Na pandemia, todo mundo, né, precisou fazer layoffs. E eu lembro que o time falava, toda vez que eu entrava numa reunião de time, eles perguntavam, gente, vai ter layoff? Vai ter layoff? E eu falava o quê? Não sei. Transparente. Falei assim, gente, depende. Está aqui os números, está aqui onde a gente precisa chegar. Se a gente não conseguir chegar aqui, vai ter. Se a gente conseguir, não vai ter. Então, eu acho que o nosso papel, nesses momentos, é de reforçar os fundamentos, sendo cultura um deles, e o outro direcionar muito bem a empresa para os projetos que realmente vai fazer o ponteiro virar. Agora, nesse momento difícil, mais do que nunca, por exemplo, eu estou tendo que entrar em algumas coisas que mudam o ponteiro que antes eu não precisava entrar. Sim. Faz parte. Liderar a empresa em um momento difícil é muito diferente quando a empresa está só crescendo, só coisa boa, né? Perfeito. E assim, eu acredito muito que o Back to Base que ajuda, né, em momentos a gente ou sofrer menos ou não sofrer, né? Tiago, eu queria te ouvir uma coisa. Para mim, o tripé do fazer bem feito é o que eu chamo de GPS. Gente, processos e sistemas. E eu acho que a gente tem os três representados aqui. A Mari em gente, o Tiago em processos, aliás, o Dani em processos e o Tiago ali em sistemas. E um pouquinho de cada um em vocês três. Mas falando aí da importância da liderança nesse Back to Basics, em processo, Tiago, a gente estava falando aqui atrás, né, de todos esses processos que você está implementando, que é uma parte da cultura, né, que ajuda a implementar os rituais, os processos. Mas o que é que você fez aí nesse período para deixar os processos mais simples, mais fáceis? Boa. Acho que antes de mais nada, é legal reforçar que a virada ali de 21 para 22, né, o sucesso na indústria estava no PowerPoint. O sucesso agora está em você entregar aquilo que você prometeu de verdade. É muito difícil você competir com PowerPoint no final do dia. A gente é operador lá no lixo, eu adoro operar. Eu adoro, como a Mari falou, entrar no detalhe, entender o racional da coisa, ver cohorte a cohorte de cliente, o racional por trás daquilo. Então, para mim, Fred, processo é a base da escala. Boa. E tecnologia só dá para ser construída uma vez que você entende que processo é esse que você precisa escalar de verdade. Então, em momentos como estes, né, que a gente está vivendo agora, em que o olhar para dentro é o que realmente importa, né, você olhar para pessoas, como a Mari falou, para ineficiências do seu negócio, para alocação de capital, para como você lidera o time, como que você direciona o time, então implementar princípios de liderança, né, Dani? A gente estava falando sobre isso. Cara, eu acho que isso faz a diferença no final do dia. Então, lá no lixo é um pouco do que a gente vem gastando bastante energia, dá muito trabalho, obviamente, né? Mas isso eu sempre trouxe para todo mundo. A gente não está aqui para o sprint de 100 metros, a gente está aqui realmente para maratona, é longo a jornada de verdade, a gente tem que conseguir durar até lá, né? Então, cara, tem que ser mais leve, tem que estar mais preparado, tem que olhar para cada detalhe de cada coisa. É isso, né? Então, acho que ser disciplinado nesse sentido. Mas nunca antecipar o produto, a tecnologia, o sistema, antes do processo. Boa. O processo é a base, cara. Uma vez que você entende o processo, que é o quê? Entrada, throughput, output. Você entende isso, faz sentido você automatizar isso e acelerar, seja com sistema, software ou o que for, né? E aí você prepara para escalar, né? O que é bacana. Dani, fala. Eu vou dar um depoimento que a gente, recentemente, mais ou menos um ano atrás, a gente contratou 2 consultores, ex-VPs da Amazon, para implementar os mecanismos que a Amazon implementou lá no começo,
para garantir a escala, né, que a Amazon tem hoje. E é incrível você entender, por exemplo, a Mari estava falando sobre cultura. Como você colocar os seus valores no papel, que às vezes parece muito óbvio para você, mas não é óbvio para as pessoas que trabalham contigo. E praticar aquele conjunto de valores todos os dias para garantir que as pessoas realmente tenham o mesmo comportamento. Ô Dani, você podia falar um pouquinho do que você estava falando ali atrás, que eu achei muito interessante, que isso tem a ver com cultura, tem a ver com valores, de não ser uma coisa só para forma, né, de estar ali o valor. E aí você estava falando uma coisa que é o papel importantíssimo do líder, se a gente definiu isso como um processo, e isso reforça o nosso valor, você tem que estar lá para garantir que seja feito, né? Então você estava falando isso no processo de recrutamento, né, e seleção. Exato, porque assim, eu acho que como todos nós aqui, empreendedores, começou a empresa pequenininho, a gente sempre teve aquela vontade de botar a mão na massa, de fazer a coisa acontecer, né, daquela pegada toda que fez a empresa ter sucesso, né? Mas chega um determinado momento que você não é mais o jogador, você vira o coach, né? Você vira o técnico. E muitas vezes a gente tem que realmente criar esses mecanismos, esses processos, para que o seu time consiga entregar o resultado. Sim. Só que para a gente é muito difícil, que né, sempre teve essa dedicação, sempre tem um carinho muito especial com o dia a dia. Então, eu acho que o que está acontecendo na Madeira é justamente esse amadurecimento que a gente está tendo agora, de fazer com que realmente a gente consiga multiplicar, né, a entrega através do time, através desses mecanismos, né? Então, é muito bacana, inclusive, vai ser lançado esse livro em português agora, no mês de maio, em inglês chama Working Backwards, né, que é os 7 mecanismos que a Amazon implementou. Muito bom. Eu recomendo demais, porque lá tem a prática, como é que você pode implementar um mecanismo para a sua empresa. Inclusive, independente da indústria, independente do tamanho da empresa. Eu sou super fã, porque eu estou colocando esse processo em prática. Inclusive, quem está lançando o livro em português no Brasil é o Grupo 3G, né, que estão lançando oficialmente. E eu acho incrível assim, o que realmente os caras conseguiram criar, a escala, né, de contratar, em menos de 25 anos, 1,5 milhão de colaboradores, né, e um processo que funciona, né, perfeitamente. E aí eu quero falar contigo de novo, Mari. Tem uma frase que eu não me lembro onde é que eu vi, que diz assim, que cultura é igual a hábitos, né, o que se faz todos os dias na empresa, estando o líder presente ou não. Cultura igual a hábitos. Hábitos é o que leva a gente a resultado. Logo, cultura igual a resultado, né? E aí, dentro dessa cultura, você tem uma cultura, por exemplo, de não ir atrás porque o mundo está indo. De não ter uma fórmula do sucesso. Cada um aqui tem um caminho para chegar lá. E aí, a coisa que a gente estava falando ali fora é que vocês, no momento de incertezas, acabaram de fazer uma aquisição de uma empresa que eu sou fã, né, que eu sou cliente lá como a Credérica, Pulses. Como é que é isso no momento desse, né? Legal. Eu acho que a gente, nesses momentos difíceis, que não tem playbook, né, gente? Não tem playbook. Então, de um lado, a gente está, super focado em eficiência, produtividade, mas acho que é super importante também você ter uma parte do investimento do tempo alocado no médio e longo prazo, para você ver oportunidades que tem no mercado. Nesses momentos difíceis, existe muita oportunidade no mercado. Então, vou dar um exemplo, já chegou na Pulses. No meio da pandemia, a gente foi lá e lançou um segundo produto com super medo, porque dá medo, né? Tomar esse tipo de risco, fazer uma coisa que ninguém está fazendo, nova, no momento difícil. E a gente foi lá e criou o segundo produto e ajudou muito a gente a crescer, para a gente depois comprar o nosso principal concorrente. E esse ano, a gente viu uma oportunidade de comprar a Pulses num momento mais complexo, que, claro, tinha metade de Mário falando, puxa, não é o momento, porque a gente tem que economizar, salvar investimento. Mas, do outro lado, uma oportunidade enorme que a gente viu para fazer essa aquisição. Então, eu acho como nos momentos fáceis é mais tranquilo a gente ter esse mindset de aproveitar as oportunidades, que a gente vê uma oportunidade, tem investimento, vai lá e faz. Mas nos momentos difíceis, meu ponto aqui vamos aproveitar também que tem muita oportunidade para a gente fazer. Bacana. Para quem não sabe, Pulses é uma super ferramenta, ajuda aí a gente a reforçar essa cultura. Lá na Credere a gente usa e eu recomendo, tá? Olha só, hein? Obrigada pela propaganda. Fantástico, fantástico. Para a gente terminar, a gente está quase concluindo o nosso tempo. Tem uma frase que diz, isso aí foi do John Furner, CEO do Walmart, ele diz que a gente tem que respeitar o passado, administrar o presente e construir o futuro.
Eu queria saber de vocês agora sobre o futuro da Olist, da Gup e da Madeira Madeira. Boa. Cara, a gente quer construir o melhor ecossistema para pequenas, médias empresas poderem performar no topo do jogo deles, né? Seja no bairro, na categoria, onde eles quiserem competir. Traduzindo toda essa sofisticação e complexidade do mundo digital para uma forma muito mais fácil e palatável para ele poder ser bem sucedido. Então é para isso que a gente vive. Eu sempre gosto de falar que hoje a gente tem o privilégio de servir quem a gente foi no passado. Nós fomos lojistas, eu comecei com uma loja de shopping, batendo a cabeça, entendendo a dor, e isso faz parte do nosso DNA. Hoje, cada coisa que a gente constrói é muito para isso. E aí, acho que trazendo para o painel, o que é meu papel hoje, então, na organização e nesse olhar de futuro? Dar essa clareza, esse direcional, traduzir isso para toda a companhia. As pessoas precisam entender para onde você vai. O destino tem que estar claro. A partir daí, Fred, trazer princípios muito claros também, que são os guardrails, né? Que são as condições de contorno de como você joga o jogo de verdade. E a partir disso, como a Mari falou, você tem que ser transparente. O que é transparência? Transparência é você abrir o jogo, mas ser consistente. Contar uma história consistente. Porque as pessoas se falam, as pessoas leem, as pessoas entendem o que está acontecendo no mundo. Então não adianta querer esconder nada, você tem que fazer com elas, por elas. Boa. É isso. Boa. Mari. A gente está caminhando muito para construir um ecossistema, com tudo o que a gente precisa como gestor, como RH, como líder, sobre pessoas. Do engajamento, contratação, desenvolvimento, tudo no único lugar. É tão gostoso, né, a gente conseguir mexer com gente, mas quando a gente fala que sistema é tão chato, então a gente está tentando mudar isso. E aí um pouquinho do que o Thiago comentou aqui, né, do nosso papel relacionado ao painel também. Eu tento sempre dividir meu tempo no 70, 20 e 10. Às vezes fica um pouco mais diferente, dependendo do momento, mas os 70% é no core. Né? Puxa, o que é o core, o que é o forte nosso, o diferencial, e a gente não pode tirar o pé daqui, porque às vezes é fácil a gente despriorizar isso. Os 20% é aquelas coisas novas que a gente lançou e a gente não pode também tirar atenção, tem que acompanhar. E 10% em coisas mais novas, disruptivas, né? Então, eu acho que o meu papel aqui também, dentro da Gup, dentro do que a gente está construindo, é tentar balancear isso para não tirar o pé do curto, mas sempre construir no longo. Bacana, Thiago. Ô, Daniel. Não, nossa missão é criar, primeiramente, uma empresa centenária. Gostaria realmente que a gente criasse, realmente, mais gerações pudessem compartilhar a história da nossa empresa. A gente, né, tem uma visão muito clara também de montar um ecossistema de produtos e serviços para casa. É uma forma muito complexa e muito queremos deixar mais prazerosa essa experiência, né, de servir, de comprar. O grande sonho das pessoas, que é realmente construir, montar, né, o seu lar, a sua residência. Então, a gente quer aumentar a barra do varejo de produtos e serviços para casa na América Latina. Bacana. A gente agora vai encerrando o nosso painel. Quero agradecer vocês três. Para mim é uma honra estar no palco com pessoas que eu admiro tanto. E agradecer vocês por compartilharem aí como navegar em tempos difíceis. Espero que tenha sido insights bacanas para todo mundo. Obrigado e obrigado a todo mundo que esteve aqui hoje. Valeu!